Bem-vindos ao canal Karatê do Matheus. Obrigado a todos que têm apoiado, curtido e compartilhado o conteúdo. Fico feliz quando recebo seus feedbacks. Para quem tiver interesse, na descrição do vídeo consta 2 links de compra do meu e-book, O Karatê Além da Luta. Um link é da Eduz e outro é da Hotmart. O valor é quase simbólico, mas me ajuda muito. Obrigado a todos. Agora vamos para o conteúdo. No coração do século XVIII, um pequeno reino insular pulsava com vida. Esse era o reino Ryukyu, um vibrante ponto de encontro no mar da China Oriental. Seus portos fervilhavam com sons de diferentes línguas e o visual de velas estrangeiras. Navios vindos da China, Japão, Coreia e Sudeste Asiático atracavam ali, trazendo não só mercadorias para o comércio, mas também ideias, filosofias e tradições. Todo esse fluxo constante de cultura transformou Okinawa em um verdadeiro caldeirão de influências. Era um lugar onde mundos diferentes se encontravam e, desses encontros, nasciam novidades. Foi nesse ambiente dinâmico e em constante mudança que nasceu um menino chamado Kanga Sakugawa, no ano de 1733, na vila de Shuri. O ar em Shuri era carregado de história e importância. Ali era a residência do rei de Okinawa e de sua corte, um centro de política e cultura. O jovem Sakugawa cresceu cercado por essa energia. Ele via nobres, oficiais e dignitários estrangeiros caminhando pelas mesmas ruas que ele. Esse ambiente lhe ensinou, desde cedo, sobre o mundo além da sua pequena ilha. Ele compreendia que Okinawa, apesar de pequena, fazia parte de um mundo muito maior e mais complexo. Essa compreensão moldaria toda a sua vida e a sua abordagem às artes marciais. Ele não era apenas um garoto da ilha. Era um filho de um centro global, destinado a conectar diferentes tradições. A vida em Okinawa no século XVIII nem sempre era pacífica. O reino tinha uma longa história de manobras políticas, sempre entre as influências poderosas da China e do Japão. Uma proibição de armas, imposta séculos antes, obrigou o povo okinawano a buscar outras formas de proteção. Essa necessidade acabou se tornando a mãe da invenção. Eles desenvolveram sistemas únicos de luta desarmada, praticados em segredo. Essas artes eram uma forma silenciosa de resistência e uma poderosa ferramenta de autopreservação. Esse era o mundo que esperava por Kanga Sakugawa, um mundo onde a necessidade de autodefesa fazia parte do próprio tecido da sociedade. Sakugawa nasceu com um espírito forte e uma mente curiosa. Ele era conhecido por ser cheio de energia e, talvez, um pouco travesso quando criança. Mas, por trás dessa energia juvenil, havia um profundo desejo de aprender e de se tornar forte. Ele não se contentava em apenas observar o mundo ao seu redor, queria entendê-lo e encontrar seu lugar nele. Essa vontade interior o levaria a uma jornada que não só transformaria sua própria vida, mas também lançaria as bases para uma das artes marciais mais respeitadas do mundo. Sua história começa aqui, nesse solo culturalmente rico do reino Ryukyu, um lugar perfeito para o surgimento de uma lenda. Antes de existir o karaté, existia o té. A palavra significa simplesmente mão no idioma de Okinawa. O té era a arte de luta nativa, desenvolvida ao longo de séculos para a autodefesa real. Não havia uniformes elaborados ou faixas coloridas. Só existiam praticantes dedicados, treinando silenciosamente em quintais ou lugares isolados, muitas vezes sob a luz da lua. Eles praticavam para proteger suas famílias e suas vilas. O té era mais do que um conjunto de técnicas. Era parte do espírito okinawano, um símbolo de resiliência e vontade de sobreviver em um mundo desafiador. Quando jovem, Kanga Sakugawa foi atraído pelo poder e pela disciplina do té. Sua busca por um mestre o levou até um monge chamado Peichin Takahara. Takahara não era apenas um lutador, era um estudioso e cartógrafo,
um homem de grande conhecimento e sabedoria. Ele enxergou potencial no jovem Sakugawa e decidiu aceitá-lo como aluno. Sob a orientação de Takahara, Sakugawa iniciou seu treinamento formal na arte da mão. O treino era exigente, levando corpo e mente ao limite. Ele aprendeu a transformar mãos e pés em armas eficazes, mas aprendeu muito mais do que isso. Peichin Takahara ensinou a Sakugawa que o verdadeiro caminho do artista marcial ia além da luta. Ele lhe apresentou o conceito de Do, o caminho ou a jornada. Isso significava que as artes marciais deveriam ser um veículo para o autodesenvolvimento e o crescimento espiritual. Ijo, o caminho da compaixão e humildade. Katsu, a compreensão das ciências e das artes. Fo, a dedicação e seriedade na prática. Essas lições tocaram profundamente o coração de Sakugawa. Ele passou a enxergar o Te não só como um método de combate, mas como uma jornada de vida para se tornar uma pessoa melhor. Sakugawa absorvia cada ensinamento como uma esponja. Passava horas incontáveis aperfeiçoando suas posturas, bloqueios e golpes. Seu corpo se fortalecia e suas técnicas se tornavam fluidas e poderosas. Mas, mais importante, seu caráter estava sendo forjado. A disciplina do Chi acalmou seu espírito inquieto e lhe deu foco. A filosofia ensinada por Takahara ofereceu-lhe um norte moral. Ele já não era apenas um jovem forte. Estava se tornando um verdadeiro artista marcial. Alguém que compreendia que a maior batalha é aquela travada dentro de si mesmo. Esse treinamento fundamental no Chi de Okinawa o preparou para o próximo, e mais importante, capítulo de sua vida. À medida que as habilidades de Sakugawa no Te cresciam, sua reputação começou a se espalhar. Foi mais ou menos nessa época que uma nova e poderosa influência chegou a Okinawa. Um oficial militar chinês e especialista em artes marciais chamado Kusanko veio à ilha como parte de uma missão diplomática. Kusanko era mestre do Kenpo chinês, ou Lei do Punho, um estilo sofisticado e poderoso de Kung Fu. Seus movimentos eram diferentes de tudo o que os okinawanos já tinham visto. Eram graciosos, mas explosivos, fluidos e incrivelmente fortes. Sua visita causou grande agitação na comunidade marcial da ilha e muitos queriam presenciar sua incrível habilidade. Um dia, os caminhos de Kanga Sakugawa e Kusanko se cruzaram. Os detalhes exatos desse encontro se perderam nas brumas da lenda, mas o resultado é claro. Sakugawa, já um praticante respeitado de Te, ficou profundamente impressionado com as habilidades do mestre chinês. Ele enxergou na arte de Kusanko uma profundidade e complexidade que complementavam seu próprio treinamento. Reconheceu ali um nível mais elevado de maestria. Com grande humildade, Sakugawa pediu para se tornar aluno de Kusanko. Ao perceber a sinceridade e habilidade do jovem okinawano, Kusanko aceitou. Essa decisão mudaria para sempre o rumo da história das artes marciais em Okinawa. Durante vários anos, Sakugawa treinou com dedicação sob a orientação de Kusanko. Algumas histórias dizem até que ele seguiu o mestre de volta à China para continuar seus estudos. Aprendeu novos princípios de movimento, respiração e geração de força. O Kenpo chinês enfatizava movimentos circulares, passos rápidos e a integração de técnicas duras e suaves. Era um contraste marcante com os movimentos mais lineares e diretos do Te okinawano. Sakugawa trabalhou incansavelmente para dominar esses novos conceitos, adaptando corpo e mente ao rigoroso treinamento. Não estava apenas aprendendo novos golpes, mas sim uma nova maneira de pensar sobre combate e movimento. Esse período de estudo intenso foi uma verdadeira transformação para Sakugawa. Ele estava unindo dois mundos. Pegava a arte prática, poderosa e direta do Te de Okinawa, e a enriquecia com a sofisticação, a antiguidade e a filosofia do Kenpo chinês. Já não era apenas discípulo de Takahara ou aluno de Kusanko. Ele se tornava um elo vivo entre duas grandes tradições marciais.
O conhecimento adquirido nesses anos seria a matéria-prima a partir da qual ele forjaria sua própria contribuição única ao universo das artes marciais. Uma arte que honraria tanto suas raízes okinawanas quanto o aprendizado chinês. Depois de seu tempo com Kusanko, Kanga Sakugawa voltou a Shuri como um homem transformado. Ele não era mais apenas um praticante de Te. Era um mestre que carregava o conhecimento de 2 sistemas de luta poderosos. Ele não simplesmente abandonou seu antigo treinamento em favor do novo. Em vez disso, iniciou um longo e cuidadoso processo de síntese. Pegou os princípios diretos, bloqueios duros e golpes potentes do Te Okinawano e começou a misturá-los com o jogo de pés fluido, os bloqueios circulares e as técnicas de mão aberta aprendidas no Kenpo chinês. Olha, isso era uma ideia revolucionária na época. Esse novo sistema misto passou a ser conhecido como Todi, que significa mão da China. O próprio nome era uma homenagem à fonte de seu novo conhecimento e deixava claro que se tratava de algo diferente do Te tradicional. O Todi Sakugawa, como ficou conhecido seu método específico, era mais do que uma coleção de técnicas de 2 lugares distintos. Era um sistema coerente e lógico, onde cada elemento tinha um propósito. Sakugawa selecionou, modificou e combinou cuidadosamente as técnicas para criar um estilo prático para a autodefesa e, ao mesmo tempo, rico em potencial para o desenvolvimento pessoal. A nova arte do Todi se destacava pela eficiência e versatilidade. Sakugawa manteve as posturas fortes e enraizadas do Te, que davam uma base estável para gerar força. A isso, ele adicionou o jogo de pés ágil do Kenpo, permitindo ao praticante se mover e se esquivar com mais eficácia. Combinou os potentes socos de punho fechado de Okinawa com os golpes de mão aberta, agarramentos e torções de articulação vindos da China. Essa fusão criou uma arte marcial abrangente, adaptável a muitas situações diferentes. Não era apenas melhor, era mais inteligente, oferecendo uma gama mais ampla de respostas a um ataque. A criação do Todi Sakugawa marcou um momento decisivo. Foi o primeiro sistema formalizado que misturou intencionalmente as artes marciais de Okinawa e da China, lançando as bases diretas para o que mais tarde seria chamado de Karaté. Sakugawa não era apenas um lutador, era um inovador e um educador. Teve a visão de enxergar os pontos fortes de diferentes sistemas e o talento de combiná-los em algo novo e mais poderoso. Seu Todi não era o fim da jornada, mas sim o início de um novo capítulo para as artes marciais okinawanas. Um capítulo que ele mesmo escreveria. A contribuição de Kanga Sakugawa foi muito além da criação de um novo conjunto de técnicas físicas. Ele desenvolveu uma metodologia completa para ensinar sua arte, uma que enfatizava a conexão inseparável entre mente, corpo e espírito. Sakugawa entendia que a verdadeira maestria nas artes marciais não era apenas saber lutar, era, acima de tudo, sobre forjar um caráter forte. Seu dojo não era simplesmente uma academia para exercícios físicos. Era um local de profunda transformação pessoal, uma verdadeira forja para o espírito humano. Ele exigia tanto da mente de seus alunos quanto de seus corpos. O treinamento físico, claro, era incrivelmente rigoroso. Os estudantes passavam horas e horas repetindo técnicas básicas, ou Kihon. Eles praticavam posturas, bloqueios, socos e chutes até que os movimentos se tornassem automáticos, gravados na memória muscular. Mas essa repetição não era algo sem sentido. Sakugawa ensinava seus alunos a estarem totalmente presentes em cada movimento, a compreender o propósito e a aplicação de cada técnica. Ele enfatizava a importância da respiração correta, da mecânica corporal e do foco. Por meio dessa disciplina física intensa, os estudantes construíam um corpo forte e resiliente, um recipiente necessário para um espírito igualmente forte. Além do treinamento físico, Sakugawa dava enorme importância à disciplina mental e espiritual.
Ele é creditado por criar ou codificar o Dojokun, um conjunto de 5 princípios orientadores para todos os praticantes de artes marciais. Esses preceitos, que frequentemente incluem buscar a perfeição do caráter, ser fiel e evitar comportamentos violentos, tornaram-se a base ética do dojo. Eles serviam como um lembrete constante de que as habilidades aprendidas no treinamento deveriam ser usadas para defesa e autodesenvolvimento, nunca para agressão ou vaidade. Esse código moral elevou o Toge de um simples sistema de combate para um verdadeiro Do, ou caminho de vida. Essa abordagem holística foi o maior presente de Sakugawa para as artes marciais. Ele ensinava que o objetivo final não era derrotar um oponente, mas sim conquistar a si mesmo. A verdadeira vitória estava em superar as próprias fraquezas, preguiça, medo, raiva e ego. O treinamento rigoroso era projetado justamente para revelar essas fraquezas e dar ao aluno as ferramentas para superá-las. O método de Sakugawa formava não apenas lutadores habilidosos, mas também membros disciplinados, humildes e honrados da sociedade. Essa filosofia, de unir técnica com disciplina e espírito, se tornaria uma característica marcante do karatê moderno. A master's legacy is often measured by the quality of the students they produce. In this regard, Kanga Sakugawa's influence is immense. His most famous and impactful student was a young man named Sokon Matsumura. Born around the year 1809, Matsumura came to Sakugawa as a gifted but raw martial artist. He would go on to become one of the most legendary figures in karate history, serving as a bodyguard to 3 Okinawan kings. The training he received from Sakugawa was the bedrock upon which his entire martial arts career was built. Sakugawa was the source, and Matsumura was the river that flowed from it. Sakugawa passed on to Matsumura not only the techniques of Tode, but also its core philosophy. He instilled in his young disciple the importance of discipline, humility, and the pursuit of self-perfection. Matsumura absorbed these lessons completely. He took the Tode system he learned from his master and continued to refine and expand it throughout his long life. He traveled to China himself, studying other styles of Kung Fu, and also trained in the Japanese art of Jigenryu swordsmanship. He was following the path of synthesis that Sakugawa had pioneered, always seeking to improve. Matsumura's development of Sakugawa's art led to the formalization of what became known as Shurite. This name, meaning Shuri hand, identified the style with the castle town where it was primarily practiced. Shurite was characterized by its fast, direct movements and its emphasis on practical self-defense, a direct inheritance from Sakugawa's Tode. Matsumura became the great organizer and systematizer of this style, and through his teaching, the influence of Sakugawa spread to an entire new generation of masters. He was the critical link between the early innovator and the future of karate. This lineage is crucial to understanding the development of modern karate. Sokon Matsumura taught many students who would become legends in their own right, including Anko Itosu. Itosu, in turn, would teach Gichin Funakoshi, the man who would later take karate to Japan and establish the Shotokan style. Therefore, a direct line of teaching can be drawn from Kanga Sakugawa, through Matsumura and Itosu, to the founder of one of the world's most popular karate styles. The techniques, principles, and philosophy first forged by Sakugawa were the seeds that grew into the great tree of Shotokan karate. One of the most direct and enduring legacies Kanga Sakugawa left to the world is a kata. A kata is a choreographed sequence of movements, a solo training form that contains the complete library of a style's techniques and principles. It is a moving textbook, passed down from teacher to student through generations. To honor his Chinese master, Sakugawa created or systematized a kata that he named Kusanku. This kata was his tribute, a way of preserving the lessons he had learned from the great Kenpo expert. It became the centerpiece of his Tode system. The Kusanku kata is a long and complex form.
It's filled with a rich variety of techniques that reflect its dual heritage. It contains the strong, deep stances and powerful blocks of Okinawan Te. It also features fluid evasive movements, open-handed strikes, low kicks, and even a signature jump, all reminiscent of Chinese Kenpo. The kata tells a story of a fight against multiple opponents, often in low-light conditions, forcing the practitioner to develop keen awareness and adaptability. Practicing Kusanku is like having a direct conversation with Sakugawa and his master, Kusanku, across the centuries. The philosophical meaning of the kata is as important as its physical movements. The name Kusanku can be translated as to view the sky. This has several interpretations. On a practical level, it could refer to the kata's practice of studying opponents against the skyline at dusk. On a deeper philosophical level, it represents looking beyond the immediate physical world. It encourages the practitioner to cultivate a broad perspective, to have a mind as open and vast as the sky itself. It is a reminder to remain calm, observant, and aware, not just of one's opponent, but of one's entire surroundings and inner state. Today, the Kusanku kata is one of the most widely practiced advanced forms in the world. It exists in many different versions across numerous styles of karate, including Shotokan, where it is known as Kankudai, Wado Ryu, and Shito Ryu. Each version tells a slightly different story, but they all trace their lineage back to the same source, Kanga Sakugawa. Every time a student performs this kata, they are connecting to a living piece of history. They are reenacting the fusion of Chinese and Okinawan arts that Sakugawa pioneered, and they are keeping his spirit, and the spirit of his master Kusanku, alive. While Sakugawa was a formidable warrior, perhaps his most profound impact was as a philosopher of the martial way. He understood that physical power without a strong moral compass was dangerous. To address this, he is widely credited with establishing the Dojo-kun, a set of oaths that defines the ethical code of the training hall. Though its exact wording can vary slightly from style to style, its core message is universal and timeless. It transforms the practice of karate from a mere fighting technique into a path for character development and the betterment of society. The principles of the Dojo-kun guide the student's journey. The first rule, Hitotsu, Jinkaku Kansei ni Tsutomuru Koto, translates to seek perfection of character. This is placed first for a reason. It establishes that the primary goal of training is not to become a great fighter, but to become a good person. The second, Hitotsu, Makoto no Michi o Mamoru Koto, means be faithful or protect the way of truth. This teaches sincerity, honesty, and integrity, both inside and outside the dojo. These are not rules for fighting. They are rules for living a meaningful and honorable life. The code continues with Hitotsu, Doryoku no Seishin, o Yashinao Koto, which means endeavor to cultivate the spirit of effort. This precept emphasizes the importance of perseverance, hard work, and resilience. It teaches that true growth comes from pushing through difficulty, never giving up. The fourth rule, Hitotsu, Regio Omonzuru Koto, instructs the student to respect others. This fosters humility, courtesy, and an appreciation for one's teachers, training partners, and the traditions of the art. It is a reminder that one is part of a community, not just an individual. Finally, the Dojo-kun concludes with a crucial warning, Hitotsu, Keki no yu o imashimuru koto, which means refrain from violent behavior. This is the ultimate expression of Sakugawa's philosophy. It teaches that the skills of karate are a great responsibility. They are to be used only for self-defense, as a last resort, never for aggression or to intimidate others. The true master of karate is one who has the power to destroy, but the discipline to control it. Through the Dojo-kun, Sakugawa ensured that his art would be a force for peace and self-improvement, turning warriors into guardians. 2.5 centuries have passed since Kanga Sakugawa walked the streets of Shuri. The Ryukyu Kingdom is now a part of modern Japan.
The world has changed in ways he could never have imagined. Yet his presence is still felt every single day, in thousands of dojos scattered across every continent on the globe. His legacy is not a dusty relic in a museum. It is a living, breathing tradition, practiced by millions of people. Every time a student bows to enter a dojo, every time they practice the Kusanku kata, they are paying homage to the man who laid the foundation. The philosophy that Sakugawa championed is perhaps more relevant today than ever before. In a world that is often fast-paced, stressful, and chaotic, the dojo offers a sanctuary. It is a place where individuals can pursue the ideals Sakugawa set forth, the perfection of character, the cultivation of effort, and respect for others. The training provides an anchor, a way to build inner strength, focus, and discipline that carries over into all aspects of life. Sakugawa taught that the fight is within, and this timeless lesson continues to guide students on their personal journeys of self-discovery and improvement. The technical innovations he introduced are now fundamental to karate. The very idea of blending hard and soft techniques, of combining linear and circular movements, comes from his pioneering work in creating Tode. This concept of synthesis and adaptation is the reason karate has been able to evolve and thrive, spawning countless different styles that all share a common ancestry. He was not the first person to practice self-defense in Okinawa, but he was the great synthesizer who organized it, gave it a philosophical framework, and set it on the path to becoming a global phenomenon. For these reasons, Kanga Tode Sakugawa is rightfully known as the father of Okinawan karate. He was more than a fighter. He was a visionary, an educator, and a philosopher. He built the bridge between the ancient fighting arts of China and Okinawa, and in doing so, created something new and powerful. He instilled in this new art a deep moral code, ensuring that it would be a tool for building better people, not just better fighters. The echo of his teachings continues to reverberate, a quiet but powerful force for good in the world, in every dojo where the spirit of the true martial way is kept alive.